Bom dia a todas, bom dia a todos. Essa é a quarta vez nesse ano que está terminando, de 2024, que a ANAP promove um evento para lançar, a partir do evento, uma publicação que analisa os últimos dados sobre a situação econômico-financeira do setor de saúde suplementar. Este evento e esta publicação são a soma de esforços entre a ANAP, com seus dados, e os nossos prezados amigos e especialistas da Arquitetos da Saúde, em especial o Adriano Londres e o Luiz Feitosa. E tanto a ANAP quanto a Arquitetos da Saúde, obviamente, se valem, além dos dados que possuem ou que analisam, se valem dos dados oficiais da ANS. Então, a gente procura, a cada trimestre, quando a ANS lança a atualização dos dados, somar os nossos dados e, principalmente, tentar responder a algumas perguntas que estão aí angustiando ou preocupando prestadores de serviço, beneficiários, operadoras, enfim, esse mundo complexo da saúde suplementar. E a primeira pergunta, caros Adriano e Feitosa, provavelmente é a seguinte: é óbvio que está havendo uma recuperação dos resultados das operadoras. Mas vamos tentar qualificar um pouco essa recuperação. É uma recuperação consistente? Veio para ficar? Ela vai se estender ao longo dos próximos trimestres? Então, a minha primeira provocação, saudando vocês, é no sentido de, constatado, o que me parece óbvio, que há uma recuperação. De que recuperação, Adriano e Feitosa, nós estamos falando? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Brito. Prazer estar aqui com vocês de novo. A nossa quarta vez juntos com esse caderno e é muito bom trazer essas análises. Acho que a gente tem vivido momentos tão ímpares, né? A cada ano parece que a gente vive algo que nunca antes, né? O normal é não ter mais rotina e nem tranquilidade nesse setor. É, eu vou começar então, vou falar antes do Adriano, mas é fato que há uma recuperação, sim. Essa recuperação, ela, eu me lembro da nossa primeira edição, quando a gente trouxe até uma sazonalidade dos trimestres, dizendo, gente, no primeiro trimestre de 2024, calma com a empolgação, porque há uma sazonalidade em que esse número é ajustado no segundo tri e ele cai, o que não aconteceu. Aí ele subiria um pouco no terceiro tri, ele continuou subindo. E o quarto tri, que vai ser agora no ano que vem que a gente vai conseguir trazer, ele traz algum ajuste, mas nos parece que o número já está consolidado e a gente tem aí um resultado já de 8 bilhões, o que responde a 3,55% de DRE líquido, DRE final das operadoras, que ele tende a ser um dos melhores de uma série histórica de 11 anos que a gente tem medido aí na publicação. Então, o da pandemia em 2020, ele é ao concurso, né? Porque era um momento ali muito diferente, então tinha lá 17 bilhões e meio de resultado. Mas se a gente olhar para antes da pandemia, o melhor resultado foi em 2019 com 11,8 bi de DRE. E nós estamos no terceiro tri já com 8. Então, é muito possível que a gente fique igual ou até um pouco melhor do que 2019. Vamos aguardar. Então, esse é um fato, ou seja, é um resultado muito consistente, ele não vai, não vemos muito chance dele ficar negativo.
e chamando sempre atenção para o resultado operacional, apesar dessa melhora, o resultado operacional ele ainda é tímido, ele é positivo, mas ele ainda é pequeno, né? O resultado operacional está em 1,1 bilhão até o terceiro tri. Vai melhorar, sem sombra de dúvida, mas ele não será dos melhores resultados operacionais ainda. De toda forma, também é um resultado consistente, porque 2021 o resultado operacional foi negativo, 22 foi negativo, 23 foi negativo, e aí 24 vira o jogo e vai a um positivo. Então, só antes da pandemia que a gente... Aliás, em 2020 para trás que a gente teve algum resultado operacional positivo. E o último ponto que eu acho que traz essa consistência aí dos dados é que, dos resultados, é que a gente repetidamente fala aqui na Arquitetos da Saúde que o jogo jogado sempre foi de uma sinistralidade entre 82 a 84%. E as operadoras sempre souberam lidar com esse resultado. Da pandemia para cá, a gente tem vivido uma sinistralidade muito mais alta, 87, 89, e a sensação, então, que a gente tem, quer dizer, a sensação não, a constatação que a gente tem é que a sinistralidade também está voltando para os patamares históricos. Então, nós estamos agora com uma sinistralidade de 84%, que é um patamar histórico e, portanto, com essa sinistralidade, volta a ter resultado às operadoras. Os desafios continuam. No meio desse caminho, tivemos crescimento, tivemos em 2022 com queda de receita per capita, depois tivemos altíssimos reajustes, que agora começam a ceder um pouco. Ah, e aí, talvez o Adriano puxe aí, não sei, uma questão mais política, não sei se é agora ou depois, mas a gente tem pressões que vêm de fora, olhando para esse resultado agora positivo do legislativo, de novas regulações que a ANS tem preparado para trazer, porque um resultado positivo das operadoras traz também pressão sobre elas, né? Há uma cobrança da sociedade para que essa geração de valor percebido seja real. Então, os desafios são enormes, independente desse resultado que melhora. Crescimento é uma coisa que a gente vai comentar mais à frente. O crescimento de beneficiários já diminuiu, né? Nós estamos num ritmo mais lento de crescimento, né? Então, Eu Adriano. diga, Adriano. Eu vou. O Brito, você fez uma pergunta, Feitosa falou talvez mais no horizonte de curto prazo. Eu vou trazer mais uma reflexão sobre o longo prazo. O primeiro ponto, pegando o gancho que o Feitosa colocou, e a gente já falou isso na última live, tem havido uma redução na velocidade de crescimento. A gente falou isso no início do ano. Tem havido uma redução na velocidade de crescimento dos beneficiários. Isso traz impacto. O setor, quando cresce, ele distensiona um pouco, ou deveria, pelo menos, nem sempre foi assim. Em 2022, ele cresceu com redução de prêmio, foi complicado, mas, enfim, é um sinal é um ponto de atenção. O segundo ponto é a questão da economia, e a gente não vê sinais positivos, isso traz impactos para nós, né? O terceiro ponto são os possíveis impactos de algo que ainda é um estudo, e a gente pode comentar isso um pouco mais à frente, talvez, das propostas de mudanças regulatórias. E o quarto ponto, pensando no horizonte temporal longo, eu às vezes sou um pouco chato com isso, em tudo isso dito, nós coletivamente temos endereçado muito poucas mudanças estruturantes que o setor precisa. A gente em nenhum momento está falando de propostas de propostas de cuidar de saúde efetivamente, de uma maior transparência no setor de medição de resultados, de integração de dados. Tem desafios estruturantes que levam tempo e sobre os quais a gente pouco avançou. Então, isso também traz impacto quando a gente pensa no horizonte um pouco mais longo. Vocês fizeram um sobrevoo, digamos, sobre os resultados. Eu gostaria de aterrissar um pouco e examinar algumas questões pontuais, que aí são mais fáceis de, às vezes, mais específicas, né?
Nessa maré de bons resultados, há dois segmentos que apresentam dificuldades de resultados: as autogestões e algumas cooperativas médicas. Como é que vocês veem, nesta maré positiva, as dificuldades e como é que vocês dimensionam o tamanho dessas dificuldades enfrentadas por autogestão e por cooperativas médicas? Está mudo. Desculpa. Em relação às autogestões, eu acho que bom, é um segmento muito particular do nosso setor, né? Porque ela não visa lucro, são operadoras com uma receita autogerada, patrocinada muitas vezes pelo empregador. E o desafio do crescimento para essas operadoras é o que tem se seguido lentamente, ano após ano, né? Ou seja, grandes empresas ao longo dos anos têm desistido de, de elas mesmas promoverem os seus planos de saúde em função da regulação, em função da legislação que vai ampliando o rol de coberturas, em função de demitidos e aposentados que geram passivos a serem reconhecidos nas empresas de capital aberto, e mesmo aquelas que não são de capital aberto precisam reconhecer passivos de pós-emprego, que é uma questão que está ficando muito difícil de ser gerido pelas grandes empresas, num contexto em que, e depois eu tenho alguns slides aqui, se der tempo a gente mostra essas telas, mas num contexto em que o perfil do contratante tem se modificado rapidamente, porque nós temos a questão dos microempreendedores que têm tomado mercado dos coletivos por adesão, né? Porque muito profissional liberal que antes, com menos oferta de planos individuais, comprava um plano por adesão, agora ele tem um CNPJ, é uma família que tem um CNPJ e que vai comprar plano de saúde. Então, isso tem afetado as autogestões. Eu acho que existem estudos, a ANS pontuou recentemente, mais de uma vez, que tem conversado com as autogestões no sentido de verificar como ajudar esse segmento, né? Porque não há novos entrantes com volume suficiente para manter. E o patrocínio é cada vez mais difícil das autogestões. E das Unimedes, eu, são mundos absolutamente distintos, né? Existem Unimedes com resultados impressionantes, muito bons, que fazem uma ótima gestão, que são referência, mas a gente sempre tem a lembrança de uma grande Unimed que passa por grande dificuldade, ah, e é um tipo de operadora que tem componentes políticos muito importantes. Então, no passado já tínhamos visto Unimed São Paulo, Unimed Paulistana, mais recentemente a Unimed Rio de Janeiro. Das 10 grandes operadoras, a gente tem uma Unimed que fez resultado negativo. Então, eu acho que na linha das autogestões, as Unimedes vão diminuindo também, vão se juntando, assim como, de certa forma, o mercado vai se consolidando também, né? As Unimedes tinha uma para cada dia do ano. Hoje são um pouco mais de 200 não me lembro agora de cabeça, 200 e poucas Unimedes, né? Mas eu acho que, assim, se você fizer uma proporção das Unimedes negativas e positivas, elas estão parecidas com o que tem acontecido com as outras operadoras, com as medicinas de grupo, né? A questão é que ela é um segmento muito importante, né? Está entre as maiores operadoras isoladamente, você tem Unimedes que estão entre as maiores operadoras. O que fica muito claro, e isso tem sido conversado por nós
com os amigos da Unidas é que, no caso da autogestão, nós estamos com o famoso problema estrutural, ou seja, se não se mexer na concepção da forma como esse setor atua, não há por que prever que, infelizmente, que surjam muitos novos patrocinadores com elevadíssimo nível de novos beneficiários, etc., etc. Vocês dois referiram que, nesta e em outros encontros nossos, as operadoras praticaram, especialmente em 23 e 22, elevadíssimos reajustes para procurar recompor margem. E o efeito foi, para elas, operadoras, positivo. Vocês disseram hoje, agora, que estão, foi como eu entendi, vocês estão constatando e prevendo, pergunto se eu entendi certo, vocês estão constatando e prevendo reajustes, aí vamos escolher o que dizer, não tão grandes ou menores daqui para diante? Os reajustes, a gente prevê que eles serão. Eles estão nesse momento num ritmo de redução do índice. É importante lembrar que este mercado tem uma regulamentação específica para contratos até 29 vidas. Então, contratos até 29 vidas, que já se soma aí um número impressionante de 8.700.000 beneficiários. A gente tem esse dado através do RPC, que é o Banco de Dados de Reajuste de Planos Coletivos. Então, 8.700.000 pessoas é 18% do nosso mercado. E esse conjunto de pessoas tem uma regra da ANS que estabelece que contratos até 29 vidas são reajustados conforme o pool de risco da operadora. Bom, se você pegar as grandes operadoras que entre abril e maio fazem o reajuste do seu índice para esses contratos coletivos, na média, elas diminuíram 4 pontos percentuais em abril deste ano, em maio deste ano, comparado com maio do ano passado. Então, Diminuir a sinistralidade. diminuíram a referência de reajuste para esses Certo, contratos. certo. Então, isto vai diminuir a média dos reajustes. Hoje, os reajustes para esses contratos pequenos está em torno de 18,5% aproximadamente, em queda. A gente olha o dado até agosto, o reajuste já está aí isoladamente no mês batendo 17% e todos os meses desde maio tem caído esse índice. Então, isso vai ajudar muito a reduzir a média dos reajustes. E os grandes contratos, quando você tira a média dos reajustes pelo número de contratos, você tem um reajuste médio das grandes empresas de 14%. Então, a expectativa é que a gente tenha 2025 muito influenciada por essa revisão dos reajustes dos planos menores, o que vai diminuir a média como um todo, num momento em que a ANS prevê ou estuda alterar o tamanho desse guarda-chuva, que hoje atinge contratos até 29 vidas, mas há uma expectativa aí da ANS de uma mudança bastante radical, aumentando esse guarda-chuva para contratos até 1.000 vidas. E a gente vai abraçar um número enorme de beneficiários. Vai ficar quase. Assim, eu preciso olhar o número aqui na minha anotação, mas vai chegar perto de, sei lá, 40% do número de beneficiários. É muita gente. Bem, eu gostaria agora de introduzir na conversa um grupo de entidades no Brasil chamados de prestadores de serviços. E o que a gente ouve dos prestadores de serviço, em particular dos hospitais, é uma única pergunta. Diz, ok, está tudo bom, está tudo melhorando. E a pergunta que eu faço ao Adriano e ao Feitosa,
explorando um pouco a bola de cristal dos dois, essa melhoria constatada e comprovada no segmento operadoras chega quando aos hospitais? Quer começar, Adriano? Quando começa esse jogo de gentileza, Essa é a pergunta de $1 milhão, Brito. não é jogo de gentileza, viu? É a pergunta de $1 milhão. Essa resposta, essa melhoria precisa chegar, né? O que os hospitais colocam, o que a ANAP tem colocado, e não é de hoje, não é de hoje. Vocês já vêm divulgando isso aí há pelo menos um ano, talvez um pouco mais, sobre o aumento expressivo nas glosas e na postergação do prazo de pagamento, né? Isso é um desvio, entre aspas, né, da relação, uma distorção, né, não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma distorção na relação. Quando que chega? Não sei dizer, honestamente, eu não sei dizer, mas é importante que isso tensiona a relação entre operadoras e prestadores, né? Foi dito num evento recente da INES, não sou eu que estou dizendo, que não estou dentro dos hospitais, mas foi dito pela. E aí você me corrige, Brito, qual foi a frase especificamente de que a melhoria aqui de que a melhoria pode significar que tenha havido Represamento. represamento. Acho que a fala foi, eu não tenho ela ipsilíteres aqui. Represamento de contas a pagar. Eu não tenho dado de dentro da ANAP, né? O que a gente vê é o dado, uma fala da ANAP e complementada pela ANS com dado público. Tem alguma correlação? Deve ter alguma correlação. É a única correlação? Difícil dizer. A gente não tem dado para afirmar isso, né, Feitosa? Você que é o técnico aqui nosso, mas assim, é ruim quando isso acontece. É ruim, o sentimento é ruim de você ver uma melhoria de um lado e você não ver uma mudança naquilo que vem acontecendo há tempo. Até para ampliar a dificuldade de Feitosa na resposta, eu vou colocar alguns dados que nós vamos divulgar e estamos divulgando na edição da nossa análise sobre a situação econômica financeira, que vai ser colocada na internet assim que terminar esse nosso encontro. Quais são alguns dados para complementar esse cenário que o Adriano tratou e que a seguir vai ser analisado pelo Feitosa? Primeiro, glosa em 18%. Bem, mas isso poderia significar que os hospitais e os prestadores de serviço estivessem cometendo erro acima de erro, imprecisão acima de imprecisão. Só que tem um outro dado. As operadoras aplicam 18% de glosa. Começa uma discussão. Essa discussão atrasa o pagamento. Mas um dia, em algum ano, em algum mês, termina a discussão. Sabe quanto dos 18% de glosa são mantidos ao final desses intermináveis meses? Eu chutaria, 2%. 2%. Eu, Então, 16%, fazendo uma conta aqui de jornalista, 18 no início fica 2, os 16% foram retirados do fluxo de caixa dos hospitais. E aí o último dado para poder passar para o Feitosa. Pelos dados que a ANAP divulga agora, e os hospitais da ANAP são hospitais maiores do que a média, 41% não puderam manter o nível de investimento, porque apertou o caixa. Doutor Feitosa, a mesma pergunta que eu sei que é difícil. Como é que se analisa esse passo seguinte na vida da cadeia da saúde suplementar, hospitais e prestadores de serviço? Quando chega, como é que se analisa essa parte seguinte do nosso quebra-cabeça? De fato, é uma resposta complexa, olhando para o dado técnico, porque a gente observa
algumas tendências, ajustes, mudanças no comportamento das reservas técnicas, que a gente falou bastante sobre isso da última vez, mas essas correlações elas não são totalmente determinadas pelos dados, mas a gente tem algumas análises possíveis sobre isso, né? Então, uma coisa que a gente, quando olha para esse resultado positivo das operadoras, e é uma boa notícia, é uma virada que parece, então, consistente para 2024. A gente retorna aí antes da pandemia, como já falamos, é um indicador importante. A gente quer que o mercado melhore, obviamente, todos têm interesse nisso, mas acho que é importante resgatar algumas coisas quando a gente olha para os dados. A primeira é que a, a despesa médica tem se comportado mais estável nesses últimos anos do que as receitas. Então, um pouco da recuperação de margem tem a ver com os reajustes mais altos nesses últimos anos. Nós não tivemos um pico de VCMH como tivemos em 2021, por exemplo. 22 e 23, o sinistro se comportou bem, você olhando para a volumetria, e 2024 vai pelo mesmo caminho. Então, a gente reparou pela VCMH que os 2 últimos anos a gente teve uma VCMH na média de 10. Então, a VCMH do Brasil, calculada pela Actesa Saúde, em 2022 foi de 8,78, em 2023 foi de 11,6, e 2024, até o terceiro tri, olhando para a sala de situação, está chegando em 8. Então, assim, o custo está indo bem, a gestão do custo está indo bem. Ao mesmo tempo, você tem, como a gente disse na versão anterior, 2 reservas técnicas que temos começado a acompanhar, até porque a ANS também deu destaque disto nas suas últimas audiências sobre as suas últimas, esqueci o nome, as suas últimas falas públicas na divulgação dos trimestres, né, dos Agora resultados de tudo é em trimestre. inglês. Agora tudo é em inglês. Então tem que dizer live. Live, exatamente. Então, assim, quando a gente olha para as reservas técnicas, a gente tem a Peona, que é um indicador que subiu bastante, ou seja, é uma provisão que a operadora faz de eventos que ainda não foram avisados e que reduz seu próprio resultado, porque ela, ao provisionar mais, ela diminui sua liquidez, e a variação dessa liquidez que foi para a provisão vira um dedutor do seu resultado final, do seu DRE. Então, ela se prepara para um cenário de maior despesa. Em algum momento, se isso não ocorre porque as despesas têm andado muito bem nos 2 últimos anos, muito bem dentro do nosso contexto, obviamente, essa reserva ela precisa ser, ela vai ser ajustada em algum momento a partir da constatação do resultado de despesa. Ela precisa ter mais liquidez. Então, a ANS não permite, pelos seus dados hoje, que a gente consiga constatar se a glosa está aumentando ou não, da forma como a ANS, como a ANAP consegue medir, olhando, perguntando diretamente para os seus associados, porque a ANS mistura a volumetria de glosa e de prazo de pagamento com procedimentos de baixo custo, como consultas, exames e os eventos de alto custo que são hospitalares, na quantidade vão perder sempre para consultas, exames e terapias e etc., né? Então, olha como é complexo. Um provisionamento maior de uma despesa que ainda não veio tão alta diminui a liquidez das operadoras
e pelo que a ANAP constata, está afetando o fluxo de pagamento, nos parece que sim, há um provisionamento maior, inclusive, isso tem sido um destaque nas falas da ANS. Mas, por outro lado, isso também reduz o resultado da própria operadora ao fazer mais reserva. Então, eu acho que esse melhor resultado, ele chega para o restante da cadeia, em particular aí aos hospitais, quando se constatar que a, a, o custo está estabilizado num determinado patamar que permite às operadoras a desprovisionarem o nível de peona que hoje está aprovisionado e que tem aumentado como nunca. Nós falamos anteriormente que a peona ultrapassou o PSL, ah, o que é quase que inédito, né? Então, aquilo que está reconhecido no balanço da operadora, que é uma despesa a ser paga, sempre foi maior do que aquilo que está provisionado e não foi avisado. Agora inverteu. Os dois têm subido. Então, isso de alguma forma afeta, a gente não sabe quanto, mas afeta o restante da cadeia. E por último, eu acho que nessa busca de estabilização do custo, a gente começa a observar que a VCMH não deu mais nenhum salto há algum tempo. A gente tem observado, e isso é um indicador do caderno, que o modelo de pagamento tem se alterado muito rapidamente ao longo dos anos. Então, em 2019, nós tínhamos, deixa eu lembrar o número aqui, em 2019, 83% das despesas, 83,7% era fee for service, era por procedimento. E agora, esse mesmo indicador, e para ser justo, vamos somar aqui o por procedimento com os rateios de recurso próprio, porque foi uma rubrica que a ANS separou em 2022, mas mesmo assim, se a gente somar o fee for service com O os rateio. serviços prestados por rede indireta, nós vamos ter aqui o quê? 67%. Então caiu de 83% para 67% aquilo que a gente pode chamar de fee for service. Então, assim, está tudo sendo empacotado, o que aumenta a pressão também sobre os prestadores, porque o pacote é um negócio que em 2019 representava 3,8% das despesas e agora representa 12%. A verticalização representava em 2019 6,9% e hoje ela representa 13,7%. Então tem muito perfil mudando, não é só o perfil do contratante de plano de saúde que está mudando. O perfil da forma de pagamento da despesa também está mudando. Isso põe pressão na relação entre prestador e operadora, né? Porque a, a, há uma reserva técnica maior, há um prazo de pagamento que a ANAP tem constatado que está muito elástico, e a regra para pagamento também é diferente, porque o fee for service está perdendo espaço para pacote e para verticalização. Agora, só um comentário Diga. adicional, ô Brito. É curioso observar, porque quando você vê maior compartilhamento de risco, que é o que está acontecendo, não vou entrar no mérito se estamos ou não medindo resultados sobre os efeitos desse compartilhamento de risco, resultados que importam ao paciente, porque a gente sabe que está medindo muito pouco. Esse é um outro desafio. Mas o fato é que quando você traz maior previsibilidade, a rigor, o percentual de glosas deveria estar seguindo a mesma tendência, né? E o que acontece é o inverso, né? Se a gente me pergunta, se a gente tivesse com os 83% de fee for service, qual seria o percentual de glosa hoje? Será que seria os 18% que você relatou? Seria muito mais alto, né? Esse é um ponto que chama atenção. A glosa deveria estar caminhando na mesma direção por essa variável de maior previsibilidade, uma menor complexidade na conta, né? A conta do fee for service ela leva a geraria, a gente sabe disso, né? De parte a parte. Mas a glosa não está indo na direção contrária a esse movimento de maior compartilhamento de risco e previsibilidade na relação operadora-prestador. O que nos chamou muito a atenção, e vocês acompanham esse setor há décadas, né?
o que chamou muita atenção foi a agência utilizar essa palavra que você citou, Adriano, de represamento de contas a pagar. Ou seja, nos parece muito claro que a agência se dá conta, né, de que existe aí uma questão que, no meio a todas as outras questões que estamos examinando, tem que ser examinada. E veja bem, para que a gente seja bem neutro na análise, e no meu caso, independente de ser ou não diretor executivo da ANAP, pelos nossos dados, a taxa de ocupação dos hospitais é igual à melhor dos últimos anos. Então, não há hospitais vazios ou queda de demanda. Também, com base nos dados da ANAP, o resultado econômico da atividade hospitalar entre os associados da ANAP, medido pelo EBITDA, ele teve uma leve queda até agora nesse ano, mas está lá, na média, considerando que os hospitais da ANAP são diferentes, na média dos hospitais brasileiros, mas eles estão ali perto de 12%. Então, eu estou descrevendo o paraíso? Sim, seria um bom resultado não houvesse um problema, que é o problema no financeiro. Aquilo que é prestado como serviço não é pago em proporções que nós consideraríamos as adequadas. Então, eu quero acrescentar esse aspecto para vocês comentarem. Não há um problema econômico na atividade dos prestadores de serviço, eu me atreveria a dizer. Não há uma queda de demanda, não há o setor de prestação de serviço, justiça se faça, está conseguindo conter os custos. Onde não há contenção de custo é basicamente em terapias, mas há um problema financeiro, que é o tempo para recuperar o pagamento daquilo que foi prestado aos pacientes. Essa é a análise feitosa, Adriano, que eu queria colocar, como se dizia, ao superior julgamento de vocês. Eu acho que, Brito, a gente temos lidado com os fatos, né? A gente olhando para o dado público da ANS, vocês olhando para os dados, a ANAP olhando para os dados dos seus associados, que é muito representativo. Então, assim, contra fatos não há o que argumentar. Então, ah, eu reforço a minha fala de que, em algum momento, se a despesa não se comporta como está provisionada, essa tensão entre a operador e prestador, ela tem que ser ajustada. Eu, eu acho que, assim, não tem muito acréscimo da fala que eu já tive, porque é um fato que a ANAP está constatando. Assim, na prática, qual é o indicador, além do que eu descrevi, das reservas, da gestão do custo das operadoras, que não subiu, não teve nenhum pico nos últimos 2 anos, olhando para os dados públicos, é aquilo que na consultoria a gente observa como fluxo de caixa. Então, o que a gente recomenda para todo gestor de contrato é o seguinte: a sua sinistralidade que está impactando o seu reajuste do plano médico, ela tem que ter um delay entre o que ocorreu e o que está pago adequado, de tal ordem em que aproximadamente 90% de toda a sua despesa tem que pertencer a 90 dias da ocorrência. É isso que deveria ser observado. E sobre isso, a gente faz uma série de análises do prestador, do reajuste, do desvio padrão para aqueles que estão em pós-pagamento. Disto depende a estabilidade de toda a cadeia, né?
Porque não dá, não é um elo que tem que fazer resultado, todos têm que fazer resultado. E a gente observa, assim, em vários casos, mas aí é muito pontual, porque nós estamos falando de clientes que nós temos, essa flutuação mais atípica do que em anos anteriores. Então, eu não consigo medir para além do que está no dado, mas eu consigo dizer que essas percepções, muitas vezes, é do próprio contratante do plano de saúde, porque ele também é afetado na hora do reajuste. Então, essa normalidade, olhando para o que a gente tinha antes da pandemia, em termos de reserva técnica, em termos de prazo de pagamento, em algum momento ela tem que se refletir. Eu não consigo dizer quando. Ah, mas eu acho que um recado e talvez um diálogo que tem que ser aberto, principalmente dos prestadores com as maiores operadoras, porque elas são as detentoras das maiores reservas. A gente mostrou na edição passada que ah, ah, as 3 ou 4 operadoras maiores respondem por muito mais da metade de todas as reservas técnicas. Então, ah, eu acho que daqui para frente, além do que está no dado, é um diálogo, porque houve mudanças. Então, assim, quando você muda a forma de pagamento e você não está mais tão atrelado ao fee-for-service, mas você está atrelado a uma verticalização, ao empacotamento, já houve já houve uma flexibilização do lado dos prestadores. Então, interessa ao mercado que o fee-for-service diminua? Bom, isso é uma pauta antiga, está em discussão há anos. O fee-for-service é cheio de defeitos, tem uma questão até de análise de contas que é mais complexa. Então, ok, estamos aí, tem um indicador. O pacote está subindo sem parar, o empacotamento. Então, agora chegou a vez do outro lado também se pronunciar, né? Mas a gente não tem como antecipar como é que vai, quando é que isso vai acontecer, porque depende de fazer o que a ANAP está fazendo. Ela está expondo o número e, a partir dessa exposição, tem que ter um diálogo do setor de novo, né? Eu não sei se vocês concordam, mas um perigo, parece contraditório isso, eu acho que não é, um perigo quando os resultados das operadoras melhoram é, primeiro, isso nós já discutimos, esquecer o lado dos prestadores de serviço, mas tem um outro perigo, que é deixar de pensar que o sistema, independente do resultado de hoje ou de ontem, dá mais mostras da necessidade de reformulações, no ponto que o Adriano levantou. Tá? Aí vocês citaram alguns pontos que demonstram isso, a questão da diminuição no ritmo de aumento de beneficiários, a mudança no perfil da composição dos beneficiários, etc., etc., etc. Aí eu pergunto o seguinte: exatamente por essas razões ou por outras, a ANS acaba de anunciar intenções, eu estou chamando de intenções porque não há ainda um detalhamento, que passaram por alguma discussão e agora vão passar por outras discussões. Isso tudo foi anunciado há 48 horas. Eu não creio que vocês se oponham à ideia de que o sistema precisa de reformulações, mas qual é, numa outra pergunta muito fácil, a primeira análise de vocês sobre a primeira ideia, né, que apareceu em relação ao que a ANS está pensando? Adriano. Brito, primeiro só uma observação. Eu evito chamar de sistema aquilo que está longe de ser um sistema, né? Eu acho que nós temos um setor de saúde suplementar. Enquanto nós tivermos esse nível de relação de desintegração, é um cacuete meu. Eu não gostaria de desprestigiar a palavra sistema. Eu vou trazer algumas reflexões. Ótima a sua consideração. E eu vou me permitir dar um passo atrás e dizer o seguinte: alguns dos temas que estão em pauta
frutos desse estudo que foi divulgado por conta de uma tomada pública de subsídio, são temas que estão na agenda regulatória já há algum tempo. Eu vou citar 3 temas regulatórios que compõem alguns dos assuntos que estão sendo discutidos. Mecanismo de regulação financeira. Quando eu falo de agenda regulatória, é 2023 a 2025. O prazo inicial era segundo trimestre de 2023. Estímulo ao desenvolvimento setorial. O prazo era inicial, quarto trimestre de 2023. Transparência e qualidade dos dados e informação do setor. O prazo inicial, lá quando foi criada a agenda regulatória, de novo, para 2023 a 2025, era o quarto trimestre de 2023. Portanto, são temas que há muito tempo estão na agenda e me parece que, de uma maneira muito acelerada, passaram a ser discutidas muito recentemente, mas é importante a gente lembrar disso. Queria destacar também o seguinte, na audiência pública, e é sempre muito bem-vindo ter audiência pública, uma unanimidade foi de que o assunto foi tratado de uma maneira acelerada demais, né? A dinâmica deveria ter sido presencial, pouco tempo para exposição, etc. Ainda que a ANS tenha dito que são apenas, nesse momento, estudos. Mas eu chamo a atenção para que esse assunto, essas medidas que vão trazer impactos importantíssimos para o setor, sejam endereçadas com todo o cuidado e com a calma e com a boa técnica que eles precisam ser endereçados. Chamar a atenção de um outro ponto. Na fala do diretor da ANS, a tomada pública de subsídio, ele diz que a composição, eu vou ler aqui, das participações sociais mostra que os temas colocados em discussão pela ANS são de interesse de todo o setor. Eu quero lembrar que só foram 73 respondentes. Eu vou repetir, 73 respondentes para temas desta seriedade e complexidade. 47 de operadoras, 12 de consumidores, 6 de outros, que envolvem consultorias, nós, inclusive, participamos disso, Instituto Brasileiro de Atuária, Associação dos Servidores, 5 administradores e corretores, 3 prestadores, 3, estou incluindo médicos, hospitais, 3. Nenhum contratante de plano de saúde que financia 71%. Então, eu acho que a gente está longe de ter uma representação com os números que estão sendo colocados aqui do interesse de todo o setor. Isso é culpa da ANS? Não. Isso é culpa dos elos da cadeia que não estão entendendo a correlação de interdependência que existe entre o que está sendo discutido e a sua vida no dia seguinte. Então, eu faço aqui primeiro uma convocação para que aqueles que não participaram efetivamente tragam contribuições para esses temas que são bastante importantes. Trazer assim, alguns exemplos que também me chamaram a atenção. Quando se fala da definição do tamanho do agrupamento, Brito, ele hoje é até 29 vidas, eu fiz uma análise, eu vi que segundo as contribuições, para 87% das contribuições, esse novo agrupamento deveria ser abaixo de 300 vidas, no caso de planos empresariais. E para 80% dos planos, das contribuições, ela deveria ser nesse mesmo patamar, abaixo de 300 vidas para planos por adesão. O que está sendo proposto é abaixo de 1.000 vidas. Quando a gente olha vendas online, 84% disseram que não deveria ser obrigatório a questão da exigência de um canal de venda online. O que está sendo proposto é obrigatoriedade da venda online. E a pergunta que eu faço é, o que está sendo colocado como proposta reflete as contribuições? Próximo, outros pontos para concluir essa minha, como eu disse, reflexão. Tem propostas normativas agora, uma consulta pública 45 dias, que vai de 19 de dezembro a 3 de fevereiro. Me passa uma mensagem ruim, começar a contar o prazo, dia 19 de dezembro. A gente sabe o que acontece entre 19 de dezembro e o início do ano, né? Outro aspecto, audiência pública 28 e 29 de janeiro. Acho que é muito importante deixar muito claro como é que vai ser a dinâmica desse evento. Aprender e ajustar com as críticas que foram feitas por conta da audiência pública, né? É importante que seja conduzido com bastante cuidado. Então, resumidamente, é preciso uma ampla divulgação e uma maior participação da sociedade, e aí a sociedade é responsável por isso. Os resultados até aqui são muito tímidos nesse sentido, na minha visão, para qualquer tomada de decisão, se a intenção é de escutar a sociedade, são muito tímidos.
e não demonstram ser de interesse de todo o setor. De novo, pelos números, eu estou trazendo aqui reflexões baseadas em números. Vários dos temas de discussão vêm de longa data, é importante a gente entender isso e tratar isso com cuidado, com a calma, sem passar a percepção de que está tudo muito corrido. Tem uma transição de diretoria, de diretores agora da ANS, é importante que se dê tempo para aquele que está chegando poder entender, compreender, participar disso também. E, no final das contas, para que seja atingido aquilo que foi colocado, que é uma construção de uma norma que seja bem definida, estruturada e que atenda às necessidades de todos os atores da saúde suplementar. Então, eu queria deixar, não fiz nenhuma consideração técnica específica, mas eu acho que era importante trazer essas reflexões sobre, eu diria, muito mais a forma como o assunto está sendo tratado do que, efetivamente, um parecer específico técnico sobre os itens que estão sendo abordados. Nós temos aqui um acompanhamento sempre importante de pessoas do setor. Algumas delas tiveram a gentileza de apresentar alguns questionamentos e comentários. Então, eu passaria, se vocês concordam, eu passaria a transferir a vocês essas perguntas ou comentários e pedindo e agradecendo já antecipadamente se a gente agora, nessa parte, for tão sintético quanto possível. O Cleudes Freitas, que preside até o final do ano a Unidas, faz aqui um elogio aos comentários que vocês apresentaram sobre a situação específica das autogestões. O Roni Frois gostaria que vocês comentassem a notícia divulgada essa semana sobre a proposta da ANS de regular a forma de reajuste. A forma de reajuste. Nós falamos em geral sobre o assunto, mas não se falou especificamente sobre a forma de reajuste, até porque não parece haver detalhes suficientes. Mas, de qualquer forma, eu perguntaria, Adriano e Feitosa, qual é uma primeira observação que vocês fariam ao Rony sobre isso? É uma questão importante que a ANS trouxe sobre... E lembrando que isso ainda não está válido, ainda está em discussão, etc., mas ela traz a intenção, né? De você alterar o limite técnico para 75%, né? Como padrão. E essa é a principal mudança, além da questão de aumentar o pool de risco de 29 vidas para 1.000 vidas. Então, assim, a gente que lida com negociação de reajuste o tempo todo, assim como muitos que estão nos ouvindo, vi aí o comentário de alguém que é que é um gestor de planos empresariais, pelo que eu vi aqui rapidamente, é o seguinte: quando você lida com o reajuste de uma operadora, você sabe que haverá uma negociação e que ela vai flexibilizar alguma coisa. Então, o contrato fala que o limite técnico é 70, e você vai ter VCMH, mais a sinistralidade, mas você vai negociar esse índice. Na prática, isso acaba que pode acontecer de não ser um ganho real, porque o que a operadora vai fazer na prática é o seguinte: olha, não tem mais tanta flexibilidade, porque agora eu tenho uma imposição de ter um limite técnico mais alto. Então, o que eu flexibilizava, agora a ANS já flexibilizou por vocês, e o índice que eu apresento é o índice que eu vou cobrar. Tem uma discussão aí também de eventualmente não ter mais a VCMH no reajuste. É a primeira coisa que a operadora flexibiliza numa negociação. Então, na prática, diminui um pouco a interferência dos consultores, dos corretores na negociação, talvez, porque não haverá flexibilidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é: essas conquistas vão ser refletidas no preço.
Então, quando você mexe na regra de reajuste, os próximos preços saem considerando isso. Se a operadora entrega uma nota técnica dizendo que, a partir de um limite técnico de 70%, ela espera ter tanto de lucro, se você está tirando 5% de margem já na precificação, a operadora tem que aumentar o preço. É simples assim. Então, a gente só tem que tomar cuidado na implementação disso para não fazer com que isso seja um fator de estagnar o mercado, né? A Andréia, não, perdão, o Everton Luiz Lima da Silva, gostaria que comentasse se teremos no mercado, no futuro, oportunidade para novos modelos de remuneração baseado em valor. Essa é uma pergunta incrível, porque é uma pergunta de 20 a, no mínimo 20 anos, e com respostas sempre pouco otimistas. Um de vocês dois se permite ser otimista em resposta ao Everton? Eu me permito ser realista, Brito, não sei se otimista. O que o tempo mostrou, e você falou de 20 anos, é de que operadores e prestadores, salvo raras exceções, não foram capazes de construir isso em conjunto. Quem eu acho que deveria entrar em campo para mudar a maneira como se relaciona com a cadeia como um todo, e infelizmente, só para pegar o dado da tomada de subsídio, ainda continua absolutamente ausente. Por mais que a ANS, fazendo um elogio à ANS, esteja aberta a esse elo da cadeia, são os contratantes de plano de saúde. 71% dos planos são contratados por empresas. E é impressionante ver a apatia de quem financia o setor em relação a esta demanda. É o contratante que deveria estar demandando por ser aquele que financia, por ser aquele que se preocupa com a utilização por parte do beneficiário, que relações de valor, e não é só na relação valor em saúde, relações de valor junto ao seu corretor, a sua operadora e aos prestadores. Então, o que eu acho que pode acontecer de diferente, que não tem acontecido e que não é uma bala de prata, é o contratante de plano de saúde mudar a sua postura, talvez se organizar setorialmente. Não há uma organização setorial representativa do contratante de plano de saúde empresarial, não há, para demandar de nós todos uma elevação na régua de eficiência do setor. Onde eu vejo, eu não vou dizer se é uma luz no final do túnel ou uma vela no final do túnel, porque o que se mostrou até agora é que operadores e prestadores foram pouco capazes de fazer isso conjuntamente. A Andréia, Só, desculpe, só um pois não, complemento muito Feitosa, pois não. rápido. Dentro dessa maior criatividade aí, ou de novos modelos de pagamento, quem tem alguma ação assim que é digna de nota no anuário são as medicinas de grupo, que tem pelo menos 2,4 da sua despesa por captação e 1,6 por orçamento global, segundo a ANS. O restante das operadoras, isso não chega nem a 0,5%. Então, é muito pouco, mas quem tem puxado isso quase do zero para alguma coisa são as medicinas de grupo. A Andréia Rezende pergunta se existe algum movimento da ANS ou da ANAP para que se tenha alguma forma de regular a prática de glosas excessivas pelas operadoras. Se me permitem, respondo pela ANAP, dizendo duas coisas. A primeira, e aí volta a questão do sistema ou do setor do Adriano. Nós, ANAP, não consideramos que seja possível que se defenda apenas algo que sirva aos hospitais em detrimento apenas das operadoras. Dito num português muito claro, nós achamos que ou se encontra uma forma de todo mundo ficar bem, ou a gente parte de um erro brutal, que é achar que o setor vá ficar bem só com alguns ficando bem e outros ficando mal. E isso envolve do contratante ao paciente, passando pelas operadoras, pelos prestadores de serviço, pelos fornecedores e chegando ao paciente.
deixar isso super claro. E nós entendemos que a glosa ela saiu dos seus limites históricos e veio para esses números incríveis como uma medida de defesa das operadoras, buscando recompor fluxo de caixa em anos como 22, 23, onde visivelmente havia esse problema. Ora, passado o problema, nós esperamos que passem as medidas extraordinárias que foram tomadas em função de um problema que não deixa de existir, ninguém está achando que o mundo está perfeito, mas que visivelmente mudou de jeito, mudou de tamanho, mudou de figura nesse ano que está terminando, de 2024. Como disse agora há pouco Feitosa, tão simples quanto isso. Aqui uma participação que eu queria saudar, porque é de uma pessoa que a gente respeita muito, que é uma referência nesse setor, que é o nosso querido Márcio Coriolano. Está aqui participando e perguntando. Bom dia. Das glosas resolvidas, qual a diferença de valor entre as contas apresentadas pelos hospitais e as efetivamente pagas pelas operadoras? Nós começamos, caro mestre Coriolano, nós começamos, em função do problema que os prestadores estão vivendo, a iluminar essa questão e pretendemos iluminá-la de forma mais detalhada ainda a partir de janeiro. Chegamos a uma primeira evidência super comprovada de que aquilo que era uma média histórica de 3 ponto pouco de glosas apresentadas e que, ao final, redundavam em 1,5 em números gerais de glosas efetivamente aplicadas, isso pulou para números, o último, de 18%. Mas haverá, da nossa parte, um empenho para apresentar à ANS e às operadoras os nossos números, que não puderam até hoje ser contestados, porque são números obtidos exatamente dos hospitais associados. Mas, acima de tudo, eu queria saudar, Adriano, a presença do nosso Márcio, do nosso Coriolano, que é uma É um ícone. É um ícone. uma referência, né? Inclusive para os prestadores de serviço. Cláudia Viana de Souza. Passar aí para o Adriano e para o Feitosa a pergunta dela. Na minha visão, as glosas aplicadas pelas operadoras não têm a ver com represamento programado, mas sim com ineficiência de processo de ambos os lados. Cadastro de tabela, negociação, pessoal capacitado para faturar corretamente e etc. Nós concordamos, Cláudia, que existem ineficiências dentro dos hospitais e estamos aqui realizando seminários, eventos, não fugimos dessa responsabilidade. Agora, parece difícil explicar que essas ineficiências respondam por um acréscimo no momento de crise das operadoras de 2 ou 3 para 18%. Feitosa. E na contramão, Brito, como eu disse, eu concordo com você, que tem, a gente sabe disso, de parte a parte, né? Mas talvez aquele patamar histórico de 3%, 4%, quando eu sentava nessa cadeira aí de comercial de hospital, esse era bom e eu não sabia, esse era o patamar. Agora, quando salta para 18%, e ainda mais na contramão do movimento de compartilhamento de risco, onde teoricamente a glosa deveria ter caído, vai muito além da ineficiência entre as partes. Pergunta do André. É uma pergunta bem específica, Feitosa. As operadoras aplicam, via de regra, o índice IPCA para reajustar a mensalidade dos seus beneficiários. Enquanto prestador de saúde, seria mais condizente solicitar o reajuste dos nossos contratos, ele trabalha em prestador de serviço, com base no IPCA, não dos planos de saúde, mas do serviço de saúde. Porém, muitas delas se baseiam no IPCA geral, causando um desequilíbrio nas contas.
a ANS deixou genérico o IPCA. Então, queria aí um comentário seu, Feitosa. Tá. Bom, eu acho que quando ele se refere ao IPCA, talvez seja entre aspas, porque tecnicamente nos contratos, a não ser nas Unimedes que você ainda encontra essa questão do IPCA, e eu estou muito pautado nas operadoras que eu lido mais, mas ah, existem muitos contratos cujo termo é VCMH, que é calculado pela própria operadora e que é mais difícil do que o IPCA. Primeiro, que é mais alto. Segundo, que cada operadora tem o seu e não é regulado pela ANS. E gera efetivamente um descompasso entre o que está como gatilho do contrato e o que está praticado no reajuste dos prestadores, que aí vai olhar para uma inflação geral e etc. Então, a ANS, acho que até aqui tem sido genérica sim, mas de toda forma, eu acho que isso coincide com o que a gente já disse no que se refere aos clientes, que qualquer ajuste que a ANS fizer nesse sentido vai refletir na menor flexibilidade dessas negociações. Entre os prestadores, no que se refere ao reajuste da tabela, também não vejo muita possibilidade de mudar a referência de uma inflação geral, porque aí a operadora. O Adriano trabalhou algum tempo nisso, né, Adriano? A operadora, ela vai sempre olhar para uma inflação geral quando é para negociar com o prestador e vai olhar para uma inflação específica quando é para negociar com o seu cliente. Não vejo muita possibilidade de mudança. Qualquer interferência da ANS nesse sentido vai afetar o que a operadora tem de margem para flexibilizar. Eu acho que está contido no mesmo tema. Sessão elogios. Erasmo Caetano, parabéns pelo evento. O Eduardo Iotti, novamente excelente evento. A Adriana Helena é mais específica. Excelente explanação do Adriano Londres. Tá? Obrigado, Xará. Erasmo, essa pergunta sobre alterações pela ANS pode ser início de busca de um futuro equilíbrio, oremos. Rony Frois, parabéns pelo evento. Pergunta, Erasmo, essa pergunta é ótima para terminar. Se todos os stakeholders não deveriam se sentar numa mesma mesa para desarmar e todos renunciar a uma fatia para buscar o equilíbrio econômico-financeiro? Adriano. Brito, sim, mas isso a gente fala há mais de 20 anos. A reflexão que eu deixo é, enquanto a gente não senta à mesa com um olhar coletivo, tem alguém agindo por nós. As lacunas de poder são ocupadas. E a gente tem vários exemplos recentes, se a gente voltar aos últimos 2, 3 anos, de uma crescente politização do setor. Ou a gente se coloca, se a gente quiser, a gente se coloca como vítima. Se a gente parar para refletir um pouco, a gente pode entender que a gente é corresponsável por isso. O setor não tem uma agenda estratégica mínima. Adriano, agenda estratégica é utópica. As utopias têm o seu papel. Nos mostram para onde a gente quer ir. Nem isso a gente sabe. Essa é a minha reflexão. Bem, Feitosa, se existe algum estudo da ANS para regulamentar protocolo em relação à TEA, porque esse assunto aumentou muito os custos das operadoras. Pergunta o Marcelo, aí me perdoe, talvez erre, ou provavelmente erre a pronúncia do sobrenome, Ansoina. Não me lembro de nenhuma fala da ANS recente sobre isso, não. O único movimento que eu vi organizado a respeito disso são as operadoras construindo
estruturas próprias, clínicas próprias para atendimento do TEA, mas da parte da ANS não me lembro. Não vou dizer que não teve, mas eu realmente não me lembro de nenhuma discussão, não, para regular para além do que está. Nós temos mais uma série de perguntas, mas já não temos o tempo para respondê-las. E vejam que a gente passou aí por muitos e muitos e muitos assuntos, mas vamos ficar, eu peço desculpas. Vou agradecer os elogios pedindo desculpa, porque a gente não tem ainda, não tem mais o tempo. E pediria ao Adriano e ao Feitosa que encerrassem da parte deles respondendo aquela famosa pergunta: o que de essencial num assunto tão complexo vocês não disseram e gostariam de dizer agora ao final? Bom, o Adriano é mais profundo que eu, tem sempre uma fala mais reflexiva, então eu vou começar para a live terminar bem, terminar melhor. Mas me preocupa que a gente continua crescendo, com resultados melhorando para as operadoras. Isso vai trazer muita responsabilidade, muita pressão no momento de troca de presidente da ANS, de uma revisão regulatória, que também tem lá no seu pano de fundo uma provocação do legislativo e da sociedade. Então é importante que a ANS tenha se movimentado nesse sentido, porque a, a, como diz o Adriano, quem não pauta é pautado, então tem que sair na frente, tem que trazer essas discussões, já está tudo certo. Mas a verdade é que nós temos diminuído um pouco o ritmo de crescimento. No momento em que nós estamos aí na iminência de ter novas regulamentações, ou talvez legislação. Então, acho que o desafio para 2025, a gente tem que prestar muita atenção nisso, as microempresas já desaceleraram seu crescimento, não tem tantos CNPJ sendo abertos, há uma aposta alta nesse mercado, com projetos de lei importantes e sinalizações importantes da ANS. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso para que a gente não viva um novo 2014. Essa é a preocupação. Então, a minha preocupação e monitoramento é desse número de beneficiários e o que será dessas novas regulamentações que vão ser implantadas e projetos de lei que ainda estão aí nos assombrando, né? Eu acho que é isso que não falamos, eu queria deixar como mensagem. Doutor Adriano, Brito, eu vou fazer uma provocação. Fiz reflexões, vou fazer uma provocação. mais uma. Estava pensando se deveria ou não, mas vou fazer. A minha provocação é de coerência. A gente vê uma seriedade de reclamações aqui, todas absolutamente legítimas, e quando a gente traduz esse nível de satisfação, reclamação, em algo que é extremamente importante, preocupante, em parte pela forma como eu entendo que está sendo conduzido, são as possíveis medidas do marco regulatório, e a gente não vê uma participação da sociedade. Então, a minha provocação é: 3 prestadores participaram, nenhum contratante de plano de saúde, ninguém da indústria. As operadoras, para a questão óbvia, são reguladas, são as que mais participaram. Então, quando é chegado o momento de poder dar a sua contribuição, não que a sua palavra vai ser aquela vencedora, mas assim, a gente não pode se omitir quando são dadas as oportunidades para que a gente se pronuncie. Esse é um momento muito importante, de um tema extremamente complexo, sério, e que pode impactar, também pela nossa ausência, muito no que está por vir. Eu queria agradecer a todos que participaram e informar que já está disponível na internet a quarta edição do balanço sobre a situação econômico-financeira da saúde suplementar, que nós construímos, a ANAP, em conjunto e em parceria com os nossos queridos amigos da Arquitetos da Saúde. Vamos, no final do primeiro trimestre do ano que vem, estar de volta com aí o resultado final de 2024
e seguramente será um momento onde todos nós estaremos fortemente motivados pela discussão, que, a exemplo do Adriano, nós desejamos que seja muito forte, muito intensa e com muita participação sobre eventuais mudanças no sistema que nós gostaríamos que fossem mudanças que, em primeiro lugar, profundamente examinassem o que está acontecendo. E, em segundo lugar, que fossem feitas com a participação, o nível de discussão que um setor que cuida de 50 milhões de brasileiros não só merece, como exige. Então, bom Natal, Adriano, bom Natal, Feitosa, e eu não vou desejar só bom 2025. No caso de 2025, tem que desejar que a gente tenha muita saúde e paz, porque ele promete. É Saúde, isso aí, Brito. principalmente. Muito obrigado para todos nós. A Abraço. você também, Brito, a Abraço. todos.